mais pessoas vão receber o auxílio emergencial? Nós já falamos no PL 873 de 2020 e esse PL ele já foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, agora a Câmara votou no plenário, mas aprovou um substitutivo que volta para ser aprovado no Senado, né, no plenário do Senado, que estão fazendo essas votações virtuais, e portanto está sendo rápido, e depois a sanção. E o que fala especificamente desse PL 873? Ele é uma ampliação às pessoas que vão receber o auxílio emergencial. Muitas pessoas receberam e outras ficaram sem receber. Esse projeto inclui mais pessoas para receberem. Ele mexe nessa situação também da questão de mães adolescentes, né, que podem ser menor, isso aí você vai ver mais na frente. Fala sobre a questão do chefe de família monoparental, ele cria uma nova possibilidade, né, independente de sexo, e inclui muitas situações de profissões que vão poder estar recebendo esse valor, e também tira algumas restrições com relação à pendência de título e CPF. E a gente vai mostrar isso diretamente na tela do computador, né, os pontos principais, explicando claramente como funciona e quais são as profissões, as situações e, eventualmente, algum impedimento de desconto, que se o dinheiro cair na conta e tal. Então, é importante que você veja e entenda isso, né? Porque se você já recebeu, pode ser que você receba mais uma parte. E se você não recebeu, pode ser que você receba. Mas isso também não quer dizer que se você já recebeu, você vai receber de novo. Não, tem que observar também os requisitos. Mas é uma situação que amplia. Então, de repente, né, se você estiver dentro dessa situação, pode ser que você não iria receber e vai receber, porque vai aumentar bastante o número de trabalhadores que vai receber, como também você recebeu uma parte, você pode estar recebendo outra parte também. Mas fique ligado e vamos acompanhar aí na tela do nosso computador. Mas antes disso, não esqueça de dar um like no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Vamos lá. Nós vamos falar sobre o substitutivo, né, do projeto de lei 873/2020. Só para esclarecimento, nós já temos vídeo no canal falando do projeto de lei que começou no Senado, que complementa a legislação do auxílio emergencial. Foi votado no Senado, enviado à Câmara, e a Câmara, depois de votação no plenário, aprovou um substitutivo, ele volta para o Senado. E a gente vai mostrar, né, que esse projeto ele teve aí a importância de querer, né, de aumentar, ampliar a questão das pessoas, né, e tirar algumas restrições. Então vamos lá, o substitutivo da Câmara dos Deputados, projeto de lei 873/2020, Senado Federal, que promove mudança no auxílio emergencial instituído pela lei 13.982 de 2 de abril de 2020 e dá outras providências. Dá seu projeto a seguinte redação: altera a lei 13.982 de 2 de abril de 2020 para promover as modificações de regras de auxílio emergencial vedada a suspensão de benefícios previdenciário assistencial para idosos e pessoas com deficiência, pessoas com enfermidade grave enquanto durar a pandemia do Covid-19 e da outras providências. Nós destacamos aqui algumas partes da legislação para que a gente possa estar avaliando, né, aquilo que a gente já tinha dito como novidade, né, como um fator que amplia a situação. Podemos ver que do projeto de lei original, que tratava a primeira parte do caso da renda familiar per capita de meio salário mínimo, isso foi retirado, né, na Câmara. Agora o substitutivo ele começa já direto na legislação 13.982, artigo 2º, né, inciso 1º, né, que seja maior de 18 anos de idade. Aí vem a novidade, né, salvo no caso de mães adolescentes. Então isso aqui não tem muito o que falar, mãe adolescente, ou seja, nesses casos elas poderão ser menores de 18 anos. Foi revogado aqui o inciso 5, né, que falava sobre a questão do valor de R$ 28.559,70 no ano de 2018 para poder receber, né, tirou isso. Essa era uma limitação também, quem tivesse recebido valor maior não poderia. E o parágrafo 1º, o recebimento do auxílio emergencial está limitado a 2 membros da família, isso a gente já tinha na legislação, observado o disposto no parágrafo A desse artigo. Então vamos andando, porque teve algumas coisas que foram alteradas, que a gente precisa entender, né? O benefício do programa Bolsa Família não exclui o direito do auxílio emergencial, isso a gente já sabia, sendo limitado a cada
sendo limitado a cada grupo familiar recebendo de até 2 cotas de auxílio emergencial ou, nesse caso, né, onde entra a modificação, uma cota de auxílio emergencial e um benefício Bolsa Família. Aqui, no parágrafo 1º-B, o pescador artesanal poderá receber auxílio emergencial nos meses em que não recebeu seguro-defeso, que trata a Lei 10.779, de 25 de novembro de 2003. Então, a gente vê que agora começa a legislação a incluir especificamente os profissionais, né? Começa um detalhamento maior. E o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que aquela quantidade de pessoas que não teriam direito, por não ter uma previsão, uma especificação, elas possam também ser atendidas pelo auxílio emergencial. Então vamos lá. Parágrafo 2º-A. Sem o prejuízo de outras categorias profissional, incluem-se naquelas que se refere ali na C do inciso 6º do caput desse artigo, os que de todas as etnias exerçam profissão regulamentada por lei específica, desde que estejam devidamente inscritos no respectivo conselho profissional. Tá? Aqui a gente sabe quem está inscrito em conselho regional são aquelas profissões regulamentadas, contador, advogado, psicólogo, etc. Né? Então, todas essas profissões elas têm conselho regional. Então, aqui já amplia uma quantidade de profissionais que não tinha sido especificado. Os pescadores profissionais e artesanais e aquicultores, os agricultores familiares, arrendatários e extrativistas, silvicultores, os beneficiários dos programas de crédito fundiários assentados à reforma agrária, os quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais, os técnicos agrícolas, os trabalhadores de arte e cultura, entre eles autores e artistas de qualquer área, setor, linguagem artística, incluídos os intérpretes, os executantes, os técnicos em espetáculos de diversões, os artistas inscritos no cadastro ou não. Essa aqui é um parágrafo grande, né? Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários, CADESOL, no CAD Único, no Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, nos Cadastro Estadual de Cultura, Cadastro Municipal de Cultura, no Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, cooperados associados à cooperativa ou associação de catadores e catadora de materiais recicláveis, os cooperados associados à cooperativa ou associação, e aí também, né, vai beneficiar também uma categoria que são os taxistas, os mototaxistas, os motoristas de aplicativo, os motoristas de transporte escolar, trabalhadores no transporte de passageiro regular, os microempresários de vans e ônibus escolares, os caminhoneiros, entregadores de aplicativos, diarista, os agentes de turismo, os guias de turismo, os seringueiros, mineiros, os garimpeiros, definido como aqueles que individualmente ou de forma associativa atuem direta no processo de extração de substâncias minerais garimpáveis, os ministros de profissão religiosa, profissionais assemelhados, né, até aqui a questão dos pastores, padres, né, os profissionais autônomos de educação física, trabalhadores de esporte, entre eles os atletas, os fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos. Aqui, fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo são pessoas profissionais de profissão regulamentada. Os árbitros, os auxiliares de arbitragem e qualquer modalidade, incluídos trabalhadores envolvidos na realização das competições, barraqueiros de praia, os ambulantes, os feirantes, os camelô e as bandas de acarajé, os garçons, os marisqueiros, os catadores de caranguejo, os artesãos, os expositores de feira de artesanatos, cuidadores, babá, os manicures e os pedicures, os cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, depiladores, maquiadores, os demais profissionais de beleza reconhecidos pela Lei 12.592 de 2012, os empreendedores individuais das categorias de beleza, cosmético, terapia, complementares, arte e educação e das atividades similares, os empreendedores independentes das vendas diretas, os ambulantes que comercializem alimento, vendedores de marketing multinível, vendedores porta a porta, os sócios de pessoas jurídicas inativa, dispensada apresentação e declaração de informações socioeconômicas. Os produtores de regime de economia solidária, assim considerados membros diretamente envolvidos da consecução objetivo social das organizações coletivas, associativas, suprafamiliares, atividades econômicas permanentes, excesso a relativa intermediação de mão de obra subordinada, e cujos participantes sejam trabalhadores do meio urbano ou rural,
que exerça democraticamente a gestão das atividades de alocação de resultado. E os professores contratados que estejam sem receber salário. Então, nós vimos aqui que foi especificado as profissões, né, e tipo de situações em que quase todos os profissionais vão estar, né, principalmente aquelas pessoas que trabalham como camelô, etc., que não tinham, né, talvez identificação, e mais na frente nós vamos ver a preocupação da legislação com relação àqueles impedimentos de título de eleitor e CPF, e nesses casos especificamente, né, não vai estar podendo ter essa limitação, né? Então, eles se preocuparam em ampliar, especificar o tipo de trabalhadores e criar, né, vamos dizer assim, impedimentos para não concessão do benefício, ou não criar barreiras na concessão desse auxílio emergencial. Então vamos lá. Parágrafo 3º. A pessoa provedora de família monoparental receberá 2 cotas de auxílio emergencial independente de sexo, né? Essa parte aqui, independente de sexo, foi a parte nova, né? Porque nós tínhamos só como as pessoas do sexo feminino. Então agora também, independente de ser mulher ou homem, sendo chefe de família, vai receber 2 cotas, né? Então isso também foi uma novidade. Isso vai beneficiar possivelmente aquelas pessoas que eram do sexo masculino, que só receberam 600, vão receber agora a parte complementar. Ressaltamos ainda que isso depende de aprovação do Senado e efetivamente a sanção. Parágrafo 13. Fica vedada a instituição financeira efetuar desconto de compensações que impliquem redução de valor do auxílio emergencial, a pretexto de recompor saldo negativo ou saldar dívidas pré-existentes do beneficiário, sendo válido o mesmo critério para qualquer tipo de conta bancária, sem que houver a opção de transferência pelo beneficiário. Então, aqui no parágrafo 13, né, fica claro que esse benefício a pessoa recebe sem desconto nenhum, não pode ser descontado. O benefício ele é protegido, não pode haver desconto. A pessoa tem que receber ele no valor integral, independente do tipo de movimentação, né? Isso é uma ajuda. Parágrafo 14. Fica vedado a recusa do auxílio emergencial para o trabalhador civilmente identificado que, sob as penas da lei, declarar não possuir registro no cadastro de pessoas físicas, CPF ou título de eleitor, né? Então, aquilo que eu tinha falado anteriormente, existe muitas pessoas, com dificuldades nessa questão do cadastro, e isso gerou muita fila na Receita, porque as pessoas também não conseguem fazer pela internet, está dando um problema, e aí isso é uma barreira para que as pessoas possam receber. Essa legislação ela vem retirar esse obstáculo, né? Parágrafo 16. A situação cadastral suspensa do beneficiário não será impeditiva ao pagamento do auxílio emergencial. Aqui está deixando claro que a situação impeditiva, que era uma situação que barrava as pessoas, não poderá barrar mais. Parágrafo 17. O cadastro abrangerá também os trabalhadores que estejam com CPF pendente de irregularidade, que serão automaticamente considerados aptos a receber auxílio emergencial. Veja, foram detalhados situações em que não poderá ser barreira ao acesso ao auxílio emergencial. Então, isso vai favorecer outras pessoas que até agora não estavam podendo receber, né? E sem contar aquelas pessoas que foram especificadas anteriormente. Parágrafo 18. Os créditos decorrentes do auxílio emergencial depositados em favor dos beneficiários ficam isentos de qualquer tipo de cobrança, ficando a instituição bancárias listada no parágrafo 1º da Lei Complementar 105, de 10 de janeiro de 2001, proibida de cobrar qualquer tipo de dívida, taxa, inclusive mediante débito automático, sobre os valores depositados. Então isso aqui a gente já viu que lá em cima já existia uma preocupação com relação a isso, e foi reforçado, né, que em nenhuma situação poderá existir desconto naquilo que é oriundo, né, na concessão no valor do benefício do auxílio emergencial. Parágrafo 19. No caso de família monoparental, não será necessária a inscrição do membro familiar do CPF para recebimento de 2 cotas do auxílio emergencial, né? Então, mais uma vez aqui a preocupação em que o CPF ele não seja fator impeditivo do recebimento. E para finalizar, né, a última questão, o artigo 3º, não serão cessado ou reduzido pelo poder público as aposentadorias, pensões e os benefícios de prestação continuária de beneficiários idosos, de pessoas com deficiência ou pessoas com enfermidade grave durante o período do enfrentamento Covid-19, emergências de saúde pública de importância internacional
definida na Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, excesso em casos de óbito ou se houver indício de irregularidade, potencial risco de realização de gastos indevidos na sua concessão. Pois bem, essas foram as principais ampliações que foram feitas na legislação, e aí a gente vê que isso criou uma possibilidade, né, de ajudar as pessoas, mais número de pessoas, tirar a restrição do CPF, né, que era uma coisa que impedia muita gente de receber, e a partir desse momento, do momento em que essa legislação for sancionada, for aprovada no Senado, né, e for sancionada, muito mais pessoas vão poder estar recebendo esse benefício. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.